Muito bem, só o pessoal começar a entrar aqui, só um minutinho para pôr todo mundo na sala. Vamos lá. Muito boa noite a cada um de vocês, um grande prazer ter todos vocês por aqui, nessa noite mais do que especial que a gente está recebendo aqui o Renato Silvério, né? O Renato Silvério, que é lá da Sementes Tropical, uma sementeira importantíssima, né? Que faz aí um trabalho fantástico, principalmente o de grande diferencial aí na parte de algodão, né? De sementes de algodão, também faz soja, mas sementes de algodão, que é uma commodity aí muito importante, muita exportação, né? Responsável por boa parte da exportação aí. A gente estava conversando antes, o Renato confidencializou aqui, falou com a gente aqui que o mais perto de 80% da produção aí é tudo exportado, então é um grande é uma grande commodity aí, né? Um grande negócio para o país, né? Uma locomotiva aí de exportação para o país, extremamente importante. Então, é um grande prazer a gente estar recebendo aqui o Renato Silvério. Renato Silvério, por gentileza, se apresenta para o pessoal aí, coloca as suas considerações iniciais. Vai lá. Boa noite, André. Boa noite, mestre Yoshida. Boa noite a todos aí. Estou vendo um pessoal aqui que entrou que a gente se conhece, né? Gratidão. Exatamente, o Frank lá da Ato está aí, o mestre Yoshida. Nossa, O gratidão. Leonardo está aí. Enfim, para mim é um prazer, primeiramente, estar aqui com vocês, uma alegria muito grande. Muito obrigado pelo convite. É sempre uma alegria muito grande a gente poder conversar com pessoas tão interessantes como vocês dois, que têm feito um trabalho bem legal. Eu acompanho vocês com frequência e veemência aí nas redes sociais. Admiro muito o trabalho do seu Yoshida, tive a oportunidade de conhecê-lo, né, lá na Ato. É uma pessoa que realmente despeja e esbanja emoção naquilo que faz. E para mim, hoje, nessa noite, assim, é muito agradável, porque eu acredito no compartilhamento, eu acredito que o conhecimento, a experiência, né, ela precisa ser compartilhada, né, porque lá no caixão não tem solução. Então, conhecimento no caixão não gera solução. O conhecimento ele vai gerar solução se nós compartilharmos, se a gente formos adeptos de inovação através de coworking, através de distribuição do conhecimento. E depois aí de 30 anos de experiência profissional, que minha carteira profissional foi registrada com 14 anos de idade, né? Acreditem, né? Podia se registrar crianças com 14 anos de idade para trabalhar e ser dignificadas desde cedo pela força do trabalho. Hoje, com 45 anos, eu tenho assim vivido algo muito interessante, como eu confidenciei para vocês há pouco, que o objetivo é ensinar as pessoas, a assistir as pessoas e permitir com que elas sejam amanhã melhores do que elas são hoje. E o trabalho é uma ferramenta incrível, é uma ferramenta fantástica para a gente poder fazer isso, porque a gente passa boa parte, se não 70% da nossa vida no ambiente corporativo, no ambiente profissional, tendo a oportunidade de colocar a nossa vida à disposição das pessoas para que a vida delas amanhã seja melhor do que elas é hoje. E eu acho que se a gente conseguir trabalhar dentro dessa base, dentro desse conceito, a gente, quando está ensinando, eu gosto de dizer, né? A gente está aprendendo duas vezes. Então, acho que hoje vai ser um dia de aprendizagem para mim, vai ser um dia de compartilhamento para todos nós, e que cada um que estiver nos ouvindo e participando dessa live, que se sinta assim à vontade, né, para poder conversar, debater, mandar mensagem, mas principalmente cutucar seu colega a respeito do André, a respeito do mestre Eduardo Yoshida, e dizer para cada uma das pessoas que você tem contato da importância do trabalho que eles estão fazendo. Por quê? Porque a gente pode administrar os 3 recursos básicos que a gente tem em qualquer sistema de produção: tempo, pessoas, estrutura. Mas, se nós não dermos a condição emocional, se nós não dermos a condição espiritual para que essas pessoas se apaixonem, se engajem por aquilo que elas fazem,
A gente pode ter o melhor computador, a melhor máquina, a melhor empresa, a melhor estrutura, o melhor produto, nada disso vai trazer realização. Por isso que eu quero, desde já, agradecer e parabenizar seu Yoshida, André, por esse trabalho, porque vocês conseguiram, de uma maneira assim, muito singular, colocar um viés profissional em algo que muitas vezes, ou na maioria das vezes, deixa as pessoas passar batida, porque fala-se em Lean pensando em estruturas enxutas, em máquinas, em metodologias, métodos e processos, mas vocês conseguiram entender que a emoção, que a condição emocional das pessoas é o que vai fazer a diferença no trabalho nosso do dia a dia. Então, querido Yoshida, a palavra é tua, muito obrigado, e é uma gentileza muito grande estar aqui com vocês. Bom, Maravilha, imensa gratidão, Renato. Coisa boa escutar isso tudo. gratidão. Logo no começo, assim, já está deixando todo mundo emocionado. Vai lá, Bom, Yoshida, se Renato, você você consegue disse que ia me falar. emocionar. Eu não consegui nem começar a falar, já estou emocionado. Gratidão, Silvana. Bom, para quem não me conhece, eu trabalhei 18 anos na Toyota, mais 6 na Denso, são 24 anos de Grupo Toyota, junto com o André, nós temos quase 50 anos, né, Burgo? De experiência vivida, fizemos muita lambança, erramos muito pelo caminho, mas aprendemos, especialmente o que é importante em tudo é o sentimento das pessoas. Em poucas palavras, Winners Alliance, Aliança dos Vencedores. Vencedores que têm sentimento, que conhecem as técnicas e sabem se organizar para ganhar a luta, né? E ganhar a luta não significa estraçalhar alguém, significa fazer um bom trabalho que gera progresso, que gera crescimento das pessoas, né? E isso gera crescimento econômico. Mas, principalmente, o transmitir conhecimento, que o Borgomoni vai fazer a introdução agora, é para o crescimento social, né, e econômico do país. Gratidão. Maravilha, gratidão, Yoshida, gratidão, Gratidão, Renato. Severo. Gratidão a cada um de vocês. Eu sou André Borgomoni, eu trabalhei por 14 anos na Toyota, sempre no departamento de compras e desenvolvimento de fornecedores. Eu sou engenheiro de formação, mas nos últimos 4 anos eu foquei muito na parte do autoconhecimento, da inteligência emocional, constelação familiar, programação neurolinguística. Me tornei terapeuta e isso fez eu reencontrar o Yoshida aí depois de 12 anos que a gente não se via e junto a gente está construindo o Lean emocional. Para que a gente misturou, fez esse negócio aí de pegar a parte técnica com parte emocional? Por que a gente inventou essa história? Porque aí, como o Yoshida já falou, são quase 50 anos somando a experiência do Yoshida e do Borgomoni de contato com as ferramentas do Lean. E aí a gente percebe que, normalmente, quando existe alguma falha na implementação dessas ferramentas, é justamente por causa das pessoas que são deixadas de lado, que não são consideradas no processo, essas emoções que acabam fazendo com que forças, né, forças contrárias a essa implementação aconteçam. E eu vou dar um exemplo aqui para ficar mais fácil todo mundo entender o que acontece, né? Por exemplo, um gestor, né, vai passar uma função para um colaborador e muitas vezes ele acha que já tiveram treinamento e tal, então você já sabe tudo, eu só quero saber do resultado. Então vai chegar para esse colaborador, vai jogar a ferramenta lá e falar, olha, não quero saber o que vai acontecer, eu quero que você me traga o resultado, e ponto final. E isso muitas vezes acontece de uma maneira não muito boa. E aí essa pessoa aqui que recebeu essa informação, essa atividade, ele vai falar, poxa, esse cara aí, esse gestor aí está querendo me sacanear. Vai passar essa função para mim? Podia passar para qualquer um. Eu aqui Está me com tanto tempo de ofendendo, está me empresa, está me ofendendo. ofendendo aqui, tanto tempo de empresa vai receber essa função menor, aí, esse negócio. E aí essa pessoa aqui, o que está acontecendo com ela? Ela está se sentindo excluída do grupo. Ela está se sentindo excluída do grupo, ela não está pertencendo a esse grupo, porque ela está se sentindo excluída, ela está se sentindo retirada do grupo. E quem está excluído do grupo, mais do que não fazer a atividade que deveria, joga areia nesse processo, joga contra. Isso é absolutamente normal. Todo mundo é assim, faz parte do ser humano, mais ou menos conforme a experiência de cada um. Mas por que isso acontece? O que acontece lá atrás? O que acontece nesse momento? Porque que essa pessoa tem o seguinte sentimento: se esse grupo vai muito bem, essa pessoa aqui não fez falta nenhuma. E ninguém gosta de não fazer falta.
ela está excluída do grupo, ela não fez falta nenhuma, tanto faz ela estar lá naquele grupo ou não. É melhor até que não esteja para não atrapalhar. Então, essa pessoa aqui vai jogar contra mesmo. Por quê? Porque se esse grupo for mal, ela vai falar: ah, tá vendo? Me excluíram do grupo, agora tá vendo a falta que eu fiz? Vocês foram muito mal. E aí agora venham me pedir aqui de joelhos para eu voltar para esse grupo. É assim Ego que puro, né, funciona. É ego puro, é ego puro, mas é como o ser humano funciona. A mais pura realidade. Mais ou menos, depende da maturidade de cada um, mas funciona exatamente assim. Agora, aplicando as técnicas do Lean emocional, na hora da transmissão desse gestor para o colaborador, ele mudaria o discurso e ficaria mais ou menos assim: olha, fulano, você tem as características, né, as qualidades A, B e C. E essas qualidades são fundamentais para o sucesso dessa atividade que eu vou te passar. Tenho certeza que você vai fazer com o pé nas costas, super tranquilo, por causa dessas habilidades que você tem. E essa função que eu estou te passando é extremamente importante para o sucesso do grupo inteiro. Por isso que eu estou confiando em você essas atividades. Na hora que essa pessoa recebe dessa outra maneira, tudo muda. Ela se sente valorizada, ela se sente importante para o meio, ela entende que ela é importantíssimo para o meio que ela está. E ao invés de se sentir excluída, ela está se sentindo pertencente ao grupo. E essa pessoa se sentindo pertencente ao grupo, muito mais do que fazer a atividade dela, ela vai entender a importância como um todo e se colocar à disposição se alguém estiver precisando de alguma ajuda para o grupo ir melhor. Isso é absolutamente natural, porque ela foi valorizada, ela é importante, ela tem a confiança do gestor para a boa atividade ser muito bem feita. Então, extremamente importante, e isso faz toda a diferença na hora que a gente fala da implementação de ferramentas do Lean, mas, na verdade, de qualquer atividade, né? E aí muito mais na implementação de ferramentas do Lean. Eu vou aqui dividir a tela com vocês, rapidinho, para a gente fazer uma pequena introdução sobre o nosso tema de hoje. Então, aqui estamos no Gestão Semeando o Futuro, com o Renato Silvério, que trabalha lá na Sementes Tropical, é gerente de produção, está junto com a gente aqui, imensa gratidão. E aqui nós somos hoje a Winners Alliance, né, que é a junção da Kaikaku Pro, a empresa de consultoria e treinamento que Yoshida já tinha, com a Aquila Transformação Humana, que é uma empresa de autoconhecimento, não apenas de emagrecimento, apesar de eu ter feito uma grande transformação em mim, aí, vocês estão vendo desse tamanho aí, fiz uma grande transformação primeiro em mim, mas ajudei uma série de pessoas também a se transformarem, e uma delas foi o próprio Yoshida, não é isso, Yoshida? Exatamente, Marconi. Eu carregava toneladas de crenças limitantes que pesavam muito e não me permitiam progredir, né? Então, gratidão por me ajudar a me livrar delas. Tamo junto. E aqui algumas empresas que já foram impactadas, né, como o Grupo Fiat, a Bosch, a Mosaic Fertilizantes, a Ato Sementes, né, onde o Silvério já trabalhou lá. E aqui a Nidec, que a gente teve na semana passada, né? Semana passada foi isso? Exatamente. Semana passada a dia gente teve 21. lá na Nidec, dia 21, a gente teve lá na Nidec, que é uma empresa que faz compressores, né? Ela atende aí praticamente todas as montadoras de eletrodomésticos, né, aqui no Brasil, empresa muito forte, a gente esteve lá fazendo um workshop fantástico, com resultados fantásticos, Planejamento junto com o pessoal estratégico. lá, planejamento estratégico de logística, que foi sensacional. Também as AIS aqui, mas o mais importante, as AIS de óculos, né, lente de óculos. Mas o mais importante aqui da gente mostrar essa imagem é mostrar que as ferramentas do Lean são aplicáveis em qualquer processo. A gente tem aqui Banco Itaú, serviço puro, a gente tem lá Rumo Logística, que é uma empresa de logística focada em ferrovias, né? Aí tem tem mineração, tem agro, qualquer processo é possível ferrovia, aplicar as ferramentas do Lean. Então, aqui no nosso tema de hoje, né, gestão Lean, então, pergunto para vocês, né? E as pessoas da equipe estão em conflito constante? E aquele monte de reclamação que não para, é sempre assim? Isso é típico, mas é típico daquele grupo que está desengajado, que não está acreditando que ninguém mais confia em ninguém, que é cada um por si, Deus por todos, que está ali
cada um puxando a faca para querer, né, puxando o tapete do outro para querer pular no lugar dele. Então, isso, infelizmente, pode acontecer. E como que a gente começa a mudar essa história, né? Primeiro, lá, quebrar as barreiras de comunicação é um caminho extremamente importante para transformar essa equipe, né? Então, com isso, a gente consegue tirar o foco das fofocas, das brigas, das picuinhas e colocar o foco no que é importante mesmo. São as pessoas primeiro e depois as melhorias do que a gente pode estar fazendo nessa empresa. E aí, como que a gente faz isso, né? Comunicar melhor também é cuidar da equipe, cuidar das pessoas, né? Então, primeiro de tudo, nada de ficar procurando culpado, apontando o dedo, expondo aquele que falhou, que errou aqui, errou ali. Por quê? Não é porque é bonitinho, não é porque é politicamente correto, não é nada disso, é porque traz muito resultado. E na hora que o gestor faz isso, que alguns lá atrás, que eu já inclusive escutei isso de alguns gestores, é importante a gente expor os erros, porque aí os outros aprendem com o erro dos outros e aí não vão cometer o mesmo. Grande bobagem, grande bobagem. Ninguém quer passar por situação constrangedora. E na hora que a gente expõe alguém, todas as outras pessoas da equipe vão o quê? Se esconder. Vai Se fechar. todo mundo lá para a zoninha de conforto, porque na zoninha de conforto eu toco a minha bola de lado e não erro nunca. E se é proibido errar? Porque se eu errar, eu vou ser exposto ao ridículo, vão me expor dessa maneira. Se é proibido errar, eu não vou fazer nada de inovação. Mata a inovação no mesmo momento. Eu vou para a minha zona de conforto e toco a bola de lado como ninguém. Isso todo mundo faz. Então, nada de condenar quem erra. Quem erra mostra o quanto é importante a gente evoluir, uma grande oportunidade de mostrar como se evolui. E aí o mais importante, né, espalhar o conhecimento para todos, não para alguns, não para só para os amigos, não para qualquer, não para aqueles que estão mais chegados, mas sim para todos e criar oportunidade para todos, porque assim você cria sucessor e torna a equipe robusta de verdade, porque o conhecimento de um multiplicado por todos, ele multiplica muito mais, ele não é simplesmente a quantidade de pessoas vezes aquele conhecimento, porque todos vão contribuir para essa melhoria e, principalmente, fazendo isso, você vai estar livre para galgar novos desafios. Então, se você quer ser promovido, quer pular espera outros desafios, tem que sim criar seu sucessor, motivar a equipe, criar uma equipe robusta de verdade. E aí, então, desenvolver a equipe pensando no futuro, porque inovar faz parte muito desse processo. E isso é extremamente importante, desenvolver as pessoas, né? Que os resultados são importantes? Óbvio, isso é nada além do óbvio. Porque, claro, nenhuma empresa vai se sustentar com tapinha nas costas e muito obrigado. É claro que os resultados são extremamente importantes, mas se eles não forem focados para o benefício das pessoas, eu te garanto que o resultado tem vida curta. Logo, logo, volta na condição anterior. Tenha certeza disso. Te garanto que será assim. E aí, então, quebrando as barreiras de comunicação, espalhando conhecimento para todos e também desenvolvendo as pessoas, com certeza nós estaremos semeando o futuro. E aí eu pergunto para cada um de vocês que estão aqui com a gente nessa live, fez sentido para vocês essa apresentação? Quais são as expectativas de vocês para essa live? Peço para que vocês coloquem aqui no chat, escrevam para mim. Desde já, a gente agradece quem pode estar com a câmera aberta, é sempre bom a gente saber com quem a gente está comunicando. Quem não pode também está tudo certo, a gente sabe, tá, né? Segunda-feira à noite, está em casa, às vezes está à vontade com a família, está tudo bem, não tem problema. Mas quem pode ficar com o vídeo aberto, a gente sempre agradece. Então, coloca aqui para mim quais as expectativas de vocês, se faz sentido para vocês isso que a gente apresentou, e coloca aqui para a gente no chat. E vou lembrando que a gente aqui está na nossa série de lives, porque no próximo sábado, no dia 4, a gente vai ter o nosso workshop para gestão em linha emocional, que é um workshop totalmente gratuito e você tem direito a um certificado de participação. E a gente vai estar no próximo sábado, das 9 da manhã às 13 horas, fazendo junto com vocês 4 dinâmicas. A gente vai fazer 2 dinâmicas totalmente emocionais, eu, terapeuta, vou
fazer 2 dinâmicas totalmente emocionais com vocês, para a gente trabalhar o nosso autoconhecimento, para a gente estar melhor com a gente mesmo, porque a gente só transmite para os outros aquilo que transborda de dentro da gente. Então, extremamente importante. E 2 técnicas misturando a parte emocional, e aí a gente vai falar um pouco de custo, falar um pouco de processo, gestão disso tudo, vamos conversar muito bem, misturando essa parte emocional, entendendo essas forças que podem estar atrapalhando, porque aí sim vocês vão ter uma amostra, um gostinho de como é que funciona o nosso treinamento completo em linha emocional. Então, não perde mais tempo não, tem um link, acabei de colocar um link para vocês aí no chat, clica lá, vocês vão ser direcionados para a nossa landing page, e lá é muito simples, nome, e-mail, telefone, você está inscrito e a gente vai estar no próximo sábado no nosso workshop, tá certo? Lembrando que além de participar do nosso workshop totalmente gratuito, você ainda vai ganhar um certificado de participação, tá certo? Então, não perde mais tempo não, e quem já está inscrito, manda para os amigos, manda para a equipe aí, que vai ser bem legal. Yoshida, a partir de agora, tá contigo, eu vou ficar aqui no chat com o pessoal, e sempre que tiver uma pergunta, alguma colocação legal, eu trago para vocês. Vai lá. Primeiramente, gratidão, Borgo, pela introdução, gratidão a todos os presentes, gratidão principalmente a Silvério por estar engrandecendo o nosso propósito de desenvolver pessoas que desenvolvem empresas e desenvolver economia. Então, o tema de hoje é semeando o futuro, né? Que futuro que nós vemos? Um futuro de prosperidade baseado no sucesso das pessoas, né? E pessoas que têm sucesso, né? A partir de viverem felizes, né? Terem a alegria de fazer o trabalho que fazem, terem o sentimento de gratidão, né? E principalmente tudo que faz com amor, né? Pensando no bem, né? E esse processo de criar um futuro, né? Semear um futuro próspero, tudo, né? Depende de 3 principais áreas, né? Conhecer a sistemática de trabalho, que nós chamamos parte técnica, muito bem. Ter um mindset, né? Um coração forte e bom, né? E o outro que é corpo bem estruturado, bem treinado. Então, é o princípio do atleta completo. Ele tem mindset vencedor, sabe todas as técnicas para vencer, treinou e se organizou com estratégia de luta e vai conseguir performar na máxima intensidade isso aí. Para a empresa, vale o mesmo, né? Onde é corpo, né? Individual antes, né? Agora é uma organização que trabalha em equipe. Mas para tudo isso funcionar, as pessoas têm que poder, né, como na introdução do Borgomoni, poder se comunicar de forma adequada, entender o propósito do que estamos fazendo, né? E isso permite, né, esse sucesso. Então, acho que é legal, né, Renato, a gente contar, né, as histórias, né, do que nós vivemos, né? Por exemplo, Yoshida começou pelo técnico, 5 anos de treinamento no Japão, e depois percebe que só o técnico não resolve, a organização é necessária, mindset e atitudes vencedoras são necessárias, e contar, né, a história que vivemos, acho que é interessante para o pessoal perceber, né, as fases e etapas, né, do nosso amadurecimento e principalmente, né, o que nós recomendamos que seja feito como atividade, né? Por favor, Renato. É muito bem explanado, né? E o senhor tem total razão, porque tem uma apresentação que eu faço quando eu estou fazendo alguma palestra, né? Eu trago 2 nuvens de palavras, né? Numa nuvem de palavras tem palavras relacionadas à minha vida pessoal, e numa outra nuvem de palavras tem palavras relacionadas à minha vida profissional. E é lógico, você não consegue separar isso, mas é substancial a gente dizer que a vida pessoal é a que vai sustentar a sua vida profissional. Então, se você não estiver bem na sua casa, se você não estiver bem com a tua família, se você não estiver bem espiritualmente, né, se você não tiver uma vida saudável espiritualmente falando, emocionalmente falando, e se essas coisas não estiverem alinhadas, e todo esse treino técnico que o senhor acabou de dizer, ele vai acabar sucumbindo. Por quê? Porque a sua essência, a sua base, ela está em colapso, né? Estou vendo alguns nomes aqui dentro da sala, né? É uma responsabilidade muito grande eu estar falando aqui, porque eu estou falando para pessoas que já trabalham ou trabalham comigo atualmente, né? E tem uma pessoinha aqui que vocês estão vendo que o sobrenome dela é parecido com o meu, na verdade é o mesmo sobrenome que a minha filha, que está aí na sala também. Gratidão. Né? Então, veja bem,
o que faz sentido são as pessoas. A gente conversa sobre isso todos os dias. Como a gente falou no começo aqui, em off, pessoas para pessoas, por pessoas, em prol das pessoas. Qualquer coisa fora disso não faz sentido a gente fazer, não vale a pena o esforço de acordar todos os dias, 4, 5 horas da manhã, trabalhar 10, 12 horas por dia. Essas pessoas não estiverem sendo assistidas, se tudo que a gente faz não servir para poder fazer com que as pessoas sejam melhores amanhã do que elas são hoje, o nosso trabalho é em vão. Só que para isso acontecer, tem algumas coisas básicas que precisam existir. Um ambiente de trabalho tem que ser saudável, o nosso relacionamento ele tem que ser saudável, e a gente precisa acreditar e viver constantemente que ninguém é o dono da razão, que ninguém precisa ser a última bolacha do pacote, como gostam de dizer. Eu preciso estar aqui na minha sala, como estou aqui agora, e saber que lá fora tem um ambiente industrial que está sendo operado agora, e aquelas pessoas lá, elas têm competência, elas têm conhecimento, elas têm habilidades que fizeram e que permitiram que elas estivessem lá. E lá naquele lugar, elas precisam estar confortáveis, lá naquele lugar, elas precisam estar bem vestidas, bem assistidas, com os equipamentos corretos, elas precisam sentir que tudo isso na vida delas faz parte de algo muito grande, de algo maior, que elas não estão aqui simplesmente operando máquinas, porque operar máquina, como a gente gosta de dizer todos os dias aqui nas nossas reuniões, é a parte mais fácil, é a parte mais simples, plantar, colher, isso aí é a parte mais simples. Agora, se relacionar, perpetuar legado, produzir legado e fazer com que o teu nome seja lembrado, porque um dia você decidiu cuidar bem das pessoas, é justamente isso daí que vai fazer a diferença, porque o sentido da prosperidade passa longe de ter dinheiro. Prosperidade não é ter dinheiro. Prosperidade é eu poder colocar um link no meu perfil, seja no Instagram, no Facebook ou lá no LinkedIn, e eu ver que tem pessoas aqui que decidiram acatar aquele link que eu coloquei lá. Estou vendo aqui pelo menos meia dúzia, 7, 8 pessoas que viram lá na minha página isso daí e falou, poxa, eu vou dar um voto de confiança hoje para esta live, porque o Renato compartilhou isso daí e eu estou vendo cada uma dessas pessoas aqui, porque certamente alguma coisa eu deixei escrito num livro chamado Coração, porque se eu não tivesse escrito alguma linha, alguma página nos corações das pessoas que eu estou vendo aqui agora, certamente não seria por causa do meu conhecimento técnico que elas estariam aqui. Isso não tem preço, exatamente disso que se trata, né, Renato? Porque a parte técnica nós podemos encontrar em livros, Google, né, com especialista, mas o sentimento, né, que nós deixamos, credibilidade, confiança, relacionamento, né, de essa confiança mútua, né, é construído dia a dia, segundo a segundo, né? Exatamente. Quando eu trabalhei em Goiás, numa das usinas que eu trabalhei lá, um dia eu falei algo, né, que eu fui até mal interpretado naquela ocasião, e depois eu fiquei pensando, poxa, para o público que eu falei naquele dia, talvez realmente aquela expressão não cairia bem. Eu disse na ocasião que depois que o Larry Page inventou o Google, não tem mais barreira para o conhecimento, né? Porque basta você entrar no Google lá, escrever algumas palavras lá, ele vai fazer com que aquelas palavras se conectem uma na outra e vai virar um conteúdo ali a ser lido, a ser estudado. Por outro lado, o que eu fiz questão de dizer também naquele dia, que não basta você ter o Google, não basta você ter o PDF, não basta, agora eu vou falar um pouquinho da minha idade, né? Você ter lá uma enciclopédia Barça na estante e você não lê. Eu também tive, Então, veja bem, o meu pai e minha mãe investiram muito na questão de leitura. Na minha casa sempre teve muitos livros, né? E eu gosto muito de ler. Gosto muito de ler e já digo de antemão para todos aqui. Quem me conhece sabe que eu gosto de ler. Minha meta esse ano é ler 20 livros, né? Então, normalmente eu leio de 10 a 12, a minha meta esse ano é ler 20. Então, o que eu digo para vocês? A leitura, ela é libertadora, ela é transformadora. E quando eu disse isso lá, há alguns anos atrás, na usina,
eu não observei as pessoas que estavam ouvindo aquilo que eu estava dizendo. E, por incrível que pareça, tinha pessoas lá que não tinham acesso ao computador. E tinha pessoas lá que tinham algumas dificuldades de entendimento. Eu falei, poxa, eu tenho que levar algo um pouco mais pronto ali para aquele público. E naquele dia me acendeu uma luz muito interessante, que está conectado diretamente a tudo isso que a gente está falando aqui. Ninguém precisa saber de tudo. Cada um de nós precisamos ser excelentes, pelo menos em uma coisa. Agarrar nesta coisa e fazer com que isto que a gente faz tão bem coloque comida na nossa mesa e traga prosperidade para as pessoas ao nosso lado. Aquilo que eu sei que eu não sou bom, eu vou procurar nesses nomes que eu estou vendo aqui na tela, como eu sei, inclusive, alguns deles que trabalham comigo aqui, vai falar, eu preciso de você nisso. Nós estávamos numa reunião aqui hoje à tarde, debatendo sobre um assunto aqui de planejamento, abordando alguns assuntos, e eu, muito tranquilamente, assim, falando com as pessoas, a Giovana, Vanessa, as duas estavam aqui comigo, né, fazem parte aqui da nossa equipe, e eu muito tranquilo, por quê? Porque eu sei que se nós três aqui não soubermos aquele assunto técnico, nós vamos ser maduros, suficiente para reconhecer isso e falar, quem que nós vamos trazer aqui para nos ajudar? É o mestre Yoshida, que vai vir aqui falar de Lean para nós, que vai vir aqui falar do sistema Toyota, não, enfim, é essa sabedoria. Seja bom, meu querido, seja bom naquilo que você sabe que você é bom, e aquilo que você não é tão bom assim, não fique frustrado, não deixe com que isso gere emoções ou sentimentos negativos, não. Use isso como uma oportunidade para você olhar para o seu lado direito, para o seu lado esquerdo, para a sua frente, para trás de você e ver que tem pessoas ali que podem te suportar naquilo que você não é tão bom, porque naquilo que você é bom, você vai ser o suporte. Viu, Renato? Eu gosto de falar assim, que naquilo que nós somos bons, nós estamos brilhando. Né? E quando você brilha, você pode ajudar muita gente. Inclusive, né, o seu brilho já é um aprendizado para quem está à sua volta. E mais que isso, né? Quando você brilha, você está inspirando outras pessoas a brilharem também. E o que nós chamamos, né, consideramos importante nesse brilhar? Conhecimento e valores. Então, por exemplo, né, quando eu tinha 6 anos de idade, né, minha mãe era costureira, tinha que costurar 4 vezes mais que o volume padrão das costureiras da época, porque nós estávamos numa dificuldade econômica tremenda, né, endividados, etc. E no lavar o arroz, né, divertido para uma criança e tal, caiu o arroz na pia, né, e minha mãe me fez catar até o último grão. Quando faltava só um pouquinho, eu falei, mãe, é só um pouquinho, né, não precisa mais catar, né? Ela falou, não, filho, agora é um pouquinho, mas num ano é uma montanha. Trazendo isso para o mundo corporativo, né, balançar a cabeça, né, 3 segundos, 3 grãos de arroz. Mas se você tem um processo de 1 minuto, balançou a cabeça uma vez, 3 segundos, já perdeu 5%. Então é um ganho gigantesco, né, uma perda gigantesca. E esse conhecimento, quando eu estive no Japão, né, tive a oportunidade de ter 5 anos de treinamento no Japão, um amigo japonês fez questão que eu fosse na casa dele para mostrar para o filho que conhecimentos importantes, valores importantes estavam sendo preservados do outro lado do mundo por um neto de japonês chamado Yoshida. Naquele dia, eu não tinha ainda entendido completamente o que aconteceu lá, mas que a partir do momento que eu entendo o valor do conhecimento, né, e transmito esse conhecimento, nós estamos mantendo vivo todo mundo que carregou esse valor, esse conhecimento até hoje. Então, além do próprio aprendizado que serve para a próxima geração progredir mais que a nossa, é um instrumento tremendo, né, de realmente preservar valor humano e que esse valor humano, né, sirva, né, para a prosperidade. Né? Exatamente, né? Porque o conhecimento lá dentro do caixão não vai gerar solução, né? E eu acho que é uma coisa interessante que a gente precisa talvez resgatar é começar a deixar o nosso coração aquecer um pouquinho mais, né? Eu percebo que as pessoas estão com o coração muito gelado, né? Então, assim,
começar a criar expectativas, né? Eu estava cheio de expectativas para chegar esse dia 30 de janeiro aqui, nesse horário que a gente está aqui agora, porque eu sabia que a gente ia estar tendo uma conversa super agradável. E, às vezes, a gente gera expectativas muito grandes para poder gerar cifras financeiras, né? Gera expectativas para uma reunião corporativa, gera expectativa para um projeto novo, para uma inovação. E aí a gente se esquece que a inovação começa, inclusive, por uma necessidade básica ou por, às vezes, um erro. Teve um erro lá num processo e aí precisa de algo inovador para que aquele erro não venha mais a acontecer. E só que a gente dá tanta ênfase, a gente dá tanto foco na questão tecnológica e acaba se esquecendo que quem vai fazer a diferença, na verdade, são as pessoas. E eu me lembro exatamente do início do ano de 2018, quando eu recebi num e-mail corporativo que havia um cara da Toyota lá na empresa onde eu trabalhava. Eu falei, uau! Né? Eu fiquei todo empolgado, porque depois de você fazer curso, né, e treinamentos de MASP, de Kaizen, Lean Six Sigma, PDCA, todas essas coisas, você fala que vai vir um cara falar de sistema Toyota de produção, você fala, puxa, agora eu vou colocar uma cereja no bolo, né? E daí você fica esperando assim, né? Você fala, poxa, vai vir um cara aqui, que eu vou falar para esse cara, né? Como que eu vou me comportar na presença dessa pessoa? E, de repente, chega Mestre Yoshida, com aquele jeito dele, assim, o Carlão, aquele jeito bem simpático, singelo, e começa a falar, e ao mesmo tempo que está falando, se emociona, André, e começa a chorar, demonstrando assim uma paixão exacerbada naquilo que faz, e de repente você fala, poxa, a simplicidade é muito elegante. Né? É exatamente essa frase que eu gostaria, que eu separei para dizer para o senhor hoje, que a sua simplicidade é muito elegante, porque eu me lembro de tudo aquilo que eu aprendi lá contigo naquela semana. Né? Inclusive, o certificado que eu recebi naquela ocasião, eu guardo ele com muito carinho e é um dos primeiros que eu gosto de apresentar, porque eu sei o valor que aquilo ali tem, porque eu recebi um conhecimento que foi depurado por anos e anos dentro de uma empresa séria. Mas tem um valor emocional muito grande ali, que foi o que fez a diferença. E é isso que a gente tem que tentar fazer com que as pessoas compreendam. As pessoas precisam criar conexão emocional, porque eu consigo me lembrar do meu pai e da minha mãe, como o senhor acabou de dizer aí, da sua mãe, essa experiência do arroz, e eu consigo me lembrar do meu pai, da paixão que ele tinha pela empresa que ele trabalhava, da paixão que a gente tinha pela comunidade onde a gente foi criado, lá no interior de São Paulo, e tudo isso por quê? Porque tinha uma conexão emocional, tinha dificuldade, tinha problema financeiro, tinha escassez, tinha problema governamental, vivíamos lá o pseudo-regime militar no Brasil ainda naquela ocasião, tinha tudo o que a gente ouve falar que tem hoje, todas essas catástrofes aí políticas já existiam. Não sei mensurar se era maior ou menor por causa da idade, do meu conhecimento político na época, mas o fato é que tinha uma conexão emocional entre as pessoas que faziam com que elas eram felizes, fossem felizes, passavam por cima daquela situação. Eu cheguei com 45 anos e não morri nos meus 10, 8 anos de idade, 12 anos de idade, no meio de toda essa situação. Ou seja, a gente precisa olhar para as pessoas e falar, poxa, uma palavra mal colocada hoje, eu posso fazer com que aquela pessoa não vá produzir nada, inclusive pode até vir a se machucar ou machucar alguém. Então, deixa eu ser um agente do bem, deixa eu lançar uma palavra e ter uma atitude de nobreza para, inclusive, observar, porque tudo começa por um relacionamento. As pessoas, elas não querem se relacionar, seu Yoshida. Exatamente. André, as pessoas estão com dificuldade de fazer uma ligação. Sim, as pessoas têm dificuldade de se expor como se isso fosse um crime. E daí, eu mandei um e-mail, eu mandei a mensagem, está lá no grupo, mas espera aí, você está sentado a 5 metros de mim, você não virou a cadeira para o meu lado e falou? Então, assim, essas coisas que no passado não tinha, e de certa forma, as pessoas eram obrigadas a ir umas às outras e olhar nos olhos e conversar. Sim, né? sim. E conversar. E é muito gostoso a gente estar com as pessoas. Né? Eu gostaria muito de que todos nós pudéssemos estar aqui nessa sala onde eu estou aqui agora,
todo mundo sentado nas cadeiras e a gente batendo um papo super agradável ou em qualquer lugar desse país. E eu tenho certeza que é justamente aí que está o segredo, sabe? É justamente aí que está o detalhe que vai fazer a diferença, porque principalmente quando você trabalha numa empresa que tem dinheiro. Se você trabalha numa empresa que tem dinheiro, ela vai lá e aporta 30, 40, 50, 100 milhões. Né? Eu já fui gerente de projeto de empreendimentos de 150 milhões, um único projeto. Falei, poxa, vai lá e da noite para o dia surge uma indústria nova. Tá, e as pessoas que vão operar aquela indústria nova? Como elas estão? Quem elas são? Elas estão preparadas? Elas estão capacitadas? Como elas estão na casa delas? Elas estão passando por alguma necessidade? Porque é muito comum a gente ver as empresas querendo ser os melhores naquilo que fazem, trabalhando com as pessoas que estão com problemas emocionais, não querendo se importar se a pessoa está passando por uma dificuldade financeira. Né? Ou seja, não adianta a gente querer tapar o sol com a peneira, porque no fundo, no final do dia, nós precisamos ser agentes para fazer com que as pessoas não sintam aquele nozinho aqui na garganta, que talvez seja um dos piores sentimentos que uma pessoa pode sentir. É aquele nozinho que não faz nem descer e nem subir, chamada angústia. E uma pessoa desta forma, como que você vai esperar uma pessoa que está vivendo uma angústia produzir alguma coisa, seu Yoshida? Sim, sim. Nós acreditamos que numa palavra que chama Ikigai. Existe essa palavra, tem origem lá no Japão, nas ilhas, na região de Okinawa, né? Mais para o sul do Japão, e lá se fala da felicidade, né? Diária. Então, todo dia eu faço alguma coisa, entendo o propósito que eu faço e eu consigo viver feliz. Né? O oposto da situação que nós estamos falando agora, né? Você acordar, ó, dia, ó, dor, o que eu estou fazendo aqui? Ó, terminou o dia, ai, amanhã eu vou ter que voltar para cá, né? Esse sofrimento, né, tem que acabar. Então, o pensamento do Ikigai é: eu tenho um propósito, né? Tenho um futuro que eu estou almejando, ou seja, um dia eu chego no topo da montanha, mas o pensamento do Ikigai é: para chegar no topo da montanha vai ser um passo por dia. E cada passo que eu der, eu sei vivê-lo, né? Entender a conquista desse dia, ter a felicidade de ter feito essa conquista, e isso me dá satisfação para continuar a vir no dia seguinte e dar mais um passo. Né? Então, é esse processo de todo mundo se sentir desse jeito, poder desfrutar da jornada, e um dia, né, alcancei e realizei meu sonho, né, não vai ser só um momento que passa assim, volátil, né, mas cada passo foi bem vivido, né, e vivido, brilhando, inspirando essas pessoas, né, que nós citamos. Ou seja, quando você consegue viver desse jeito, feliz cada dia e alcançar o sucesso, nós chamamos de plenitude de vida, né? Porque no trabalhar eu preciso para sustentar a família, para usar os meus dons e talentos, para fazer algo que a humanidade precisa, né? E fazer algo que eu gosto também. Se eu consigo fazer tudo isso junto, né? E alcançar esses sonhos, realmente alcançar a plenitude de vida. Então, acabar, né, entender que isso é importante e trabalhar que todos possam desfrutar dessa felicidade de vida, né, diária e plenitude de vida, né, faz parte do nosso objetivo de vida, né, e tenho certeza que você também compartilha o mesmo sentimento, né, Seguro? É isso aí. Então, é extremamente importante, porque isso, em resumo disso tudo que o Yoshida falou, é estar conectado com o propósito de vida. Primeiro de tudo, a gente tem que saber qual que é o nosso propósito. Muitas vezes as pessoas acham que o propósito de vida tá vivo porque é para acordar, tomar café e trabalhar o dia inteiro, voltar, tomar um banho, deitar e dormir. Ganhar dinheiro e esnobar, né? E viver na competição de quem consegue chegar mais rápido, né, no carro novo, na casa mais bonita, né, e ostentar para o cara do lado. Né? Então, a gente vive por muito mais do que isso, eu não tenho dúvida nenhuma Viver pelo bem, né, Gordo? Exatamente isso. Então, vamos lembrando que no próximo sábado a gente vai ter o nosso workshop em gestão linha emocional, um workshop totalmente gratuito e você ainda tem direito a um certificado de participação, mas para isso tem que estar inscrito. Então, por isso, mais uma vez, coloquei aí no chat para vocês o link para fazer a inscrição, que vocês vão ser direcionados para a nossa landing page lá com nome, e-mail, telefone, é super simples.
você está inscrito e a gente vai estar lá no sábado, das 9 da manhã às 13 horas, fazendo junto com vocês 4 dinâmicas, 2 totalmente emocionais, mais 2 técnicas misturando a parte emocional, para vocês terem uma amostra, um gostinho de como é que funciona o nosso treinamento completo em gestão linha emocional. Então, deixa eu ler um pouquinho o chat aqui. Lembrando, né? Manda aí para os amigos, se inscreva, quem já está inscrito, manda para os amigos. Tenho certeza que vocês vão gostar bastante. A Vanessa começou aqui, faz muito sentido essa apresentação, tem foco nas pessoas. A Maihara aqui, a filha do Silvério aqui, muito feliz de estar aqui aprendendo, legal, Getúlio, excelente. Gratidão. Gratidão. A Andréa colocou aqui para mim como seria uma boa gestão de equipe. Eu acho que o Renato já respondeu assim com maestria, né? Principalmente dando valor aí às pessoas, à equipe, né? Sabendo que você tem algumas falhas, que você não está no seu melhor em todos os quesitos. Naquilo que você é bom, você vai fazer com maestria, e aquilo que você precisa, você conta com a equipe e dá o valor a cada um deles. Isso é extremamente importante. E qual a melhor definição de gestor? Como seria uma melhor definição de gestor? Gestor é aquele que faz exatamente isso que o Silvério, que o Renato Silvério falou, né? Que valoriza a equipe, que sabe quem é a pessoa que faz muito bem cada atividade, colocar a pessoa no lugar certo. Esse é o melhor gestor. Certo, Renato? Exatamente, né? A palavra gestor, né? Se você pegar ela assim meio que por definição, né? Você vai estar falando de você administrar um determinado recurso para gerar um determinado resultado, né? Eu acho que muito mais do que gestor, nós precisamos ser bons líderes, né? Pessoas que inspiram pessoas, pessoas que cuidam de pessoas, porque o gestor, né? As pessoas estão dentro ali dessa pessoa gestor, mas a gente, quando fala simplesmente pegar um recurso assim para gerar um determinado resultado, eu acho que fica um pensamento muito mecanicista, né? Eu acho que eu prefiro a palavra liderança, né? Eu acho que é melhor a gente liderar pelo exemplo, mostrando através das nossas atitudes diárias que os nossos valores eles são vividos e não são simplesmente estampados num papel e colado numa parede, né? Muito bem, excelente. E o Pedro Florentino, nosso aluno aqui, gratidão por estar junto com a gente aqui nessa live, Pedro. Valeu. Colocando aqui, ó, Da Ferronorte, né? Lá da Ferronorte, tá? Nosso Pedro aluno. fez uma pergunta legal aí. Bem bacana ali, ó. Qual a técnica que você usa para minimizar a angústia do operador de chão de fábrica? Vai lá, Renato. Olha, Pedro, eu vou falar para você uma experiência que começou pessoal e eu tenho fomentado isso na vida de todas as pessoas, né? E tenho visto que aquelas que estão dando crédito estão conseguindo engolir esse nó. Acho que a melhor maneira da gente conseguir suprimir isso, Pedro, é você fazer com que a pessoa conte a sua história para si mesmo. As pessoas, elas não sabem falar de si. Quando você pergunta para a pessoa, quem é você? Ela começa a falar, eu sou o engenheiro, eu sou o programador, eu sou o médico, eu sou o professor, ou eu sou o pai, eu sou a mãe. Não. Quem é você? Conte a sua história, faça a sua narrativa, conte a sua história para o mundo. Daí, quando a pessoa começa a ter essa necessidade de pensar um pouco, por si só, você vai experimentar um alívio dessa angústia. Por quê? Porque você vai descobrir que você é especial, que você já viveu situações que hoje, se você tentar pensar como você saiu daquela situação, você não vai nem conseguir encontrar uma explicação lógica. E tudo isso vai se dar porque você começou a escrever a sua história. Eu vou lançar um desafio para cada um de vocês aqui, ó. Escreva a sua história numa frase que você vai conseguir ler no máximo em 1 minuto. Fiz esse exercício sábado passado com 2 pessoas numa empresa lá em Rondonópolis, onde eu estou dando uma consultoria. Comecei exatamente dessa maneira o trabalho que eu fui lá fazer. Falei assim, olha, eu quero que você conte a sua história. Daí começaram a lançar palavras ao vento. Falei, não, faça a sua narrativa, conte a sua história. E as pessoas, elas têm dificuldade de contar a sua história.
E a sua história, ela tem uma importância muito grande para a história da humanidade, especialmente para a história da sua família. E quando você se conecta à sua história, você vai perceber que a angústia, Pedro, ela vai começar a minimizar, porque você vai ter a certeza que você é um vencedor. Eu gosto de dizer todos os dias nos vídeos que eu gravo com as pessoas, você pode mais, mas você pode mais mesmo, né? E eu estou te dizendo isso porque talvez a maioria está dizendo para você hoje que você não pode, mas eu estou te dizendo hoje, você pode. Basta você se agarrar naquilo que você é o melhor, porque tem algo que você faz que ninguém, Pedro, faz melhor do que você. Pegue isso, coloque na sua história e comece a montar a sua narrativa. E deixe as pessoas conhecerem a sua narrativa. Deixe as pessoas conhecerem como que a sua história é bonita, indiferente da sua idade. Eu tenho certeza que você tem uma história bonita. E quanto mais você contar, mais emoção vai ser gerada dentro de você e mais orgulho de si mesmo você vai ter. Isso vai fazer com que esse nó deixe de existir na sua vida. E melhor, você vai passar a ser uma inspiração para todos à sua volta. Uau! Nossa, Uau! sensacional. Sensacional! Gratidão, Renato. Isso é uma aula de verdade. Gente, ó, pega o caderno, começa a anotar aí, porque é muito conteúdo nessa live. Fantástico. Sensacional. Vamos lá. O Walter colocou aqui os melhores feedbacks que recebi nas empresas em que trabalhei, os dos pares, subordinados e gerentes. Foram muito importantes, mas o principal, gratificante, sincero e que, de fato, aquece o coração, demonstrando que estamos no caminho, sempre vieram dos mais humildes colaboradores da empresa. Fantástico, é verdade mesmo, Walter. Quando a gente recebe aquele feedback da tia do café, do pessoal da limpeza, é sempre extremamente gratificante, porque a gente tem a certeza que a gente consegue impactar a vida de todas as pessoas, né? E daquelas que a gente não tem o menor interesse de se relacionar, né? Não tem o menor interesse, vou me relacionar com o diretor lá, com o presidente, porque vou ser favorecido aqui e ali. Esses são os feedbacks mais sinceros, aqueles que vêm do fundo do coração. É exatamente isso. Fantástico. O Fábio aqui colocando parabéns pelas palavras, Renato. Orgulho, meu amigo. Valeu. Aí, o Fábio te mandando a mensagem aí. O Leonardo Souto aqui, liderança pelo exemplo. Pude viver isso na prática por 2 anos e meio seguidos. Renato Silvério, você o melhor líder com o qual trabalhei na vida. Caramba! Fantástico. E o Pedrão Fantástico. aqui, gratidão, sensacional, Renato. É isso aí. Já que você está criando aqui mais uma legião de fãs atrás de você, Renato. Me Eu coloco agradeço. deles. Agradeço as palavras aí, o Pedro, o Leonardo. A gente tem uma história a par muito muito bonita, né? O Leonardo é um filho que eu tenho no meu coração, é uma pessoa fantástica, né? Está morando pertinho do mestre Yoshida, lá em Telêmaco Borba, é um excelente Opa. engenheiro eletricista com ênfase em automação, trabalha na Klabin, aí na planta da Klabin, né? Assim, se eu pegar todas as pessoas que eu estou vendo os nomes aqui que eu conheço, né, eu assim, tenho uma história fantástica com cada uma delas, né, indiferente do tempo que eu tenho. Tem um cara aqui que é o Alex Paduan aí, que a gente tem uma história também de mais de 10 anos juntos. Assim, é fantástico, né? Então, acho que cada uma das pessoas que eu conheço aqui, a gente pôde criar algo realmente sensacional. Sabe, André, eu lancei um desafio semana passada aqui para a minha equipe, tá? Eu vou até... quase a maioria da minha equipe está aqui nessa boa. live Gratidão a aqui. todos, gratidão. Mas eu falei para a minha equipe o seguinte, ó, porque a gente está fazendo uso aqui muito de storyboard na empresa, né? E fazendo uso também do Scrum aqui como ferramenta de gestão ágil, né? Para gerenciamento de rotina e projetos. E daí, durante a técnica do storyboarding, eu falei, olha, eu vou deixar um desafio aqui, tá? O próximo storyboard que eu quero receber de presente vai ser um storyboard de feedback, onde vocês vão vir aqui na sala e vai fazer um storyboard de um feedback para mim. Eu quero que vocês escrevam ali, deixem estampado, é um feedback, né? Porque é uma coisa que eu também sempre fiz questão de fazer, é pedir feedback para as pessoas que trabalham comigo, especialmente aquelas que estão sob a minha liderança, porque só assim eu vou conseguir saber se o que eu faço
está fazendo sentido na vida das pessoas, porque se não estiver fazendo sentido, eu preciso saber, porque eu quero que as pessoas estejam bem. É fundamental que as pessoas estejam bem. Exatamente. Então, isso eu acho que é a base, né? A base do relacionamento tem que ser a confiança, né? Para que a gente possa ter esse ambiente gostoso, né? Poxa, uma live como essa aqui, sinceramente, a gente ficaria o resto da noite conversando, né? E assim, para quem está aqui que não conhece o mestre Yoshida, né, e o André, se sintam extremamente à vontade para acompanhá-los nas redes sociais, se inscrevam nos workshops, compre o material deles. Para você que é tomador de decisão aí na sua empresa, contrate a consultoria deles, sabe? São pessoas fantásticas, são pessoas que realmente ajudam, porque a presença deles já traz um ambiente muito agradável no negócio, né? E acima de tudo, tem a experiência de ter vivido praticamente 2 décadas dentro de uma empresa que é referência em sistemas de gestão. Oh, que maravilha. Gratidão, Renato. Coisa Gratidão, boa. Renato. Que maravilha mesmo. E vamos voltar aqui, que a Giovana colocou que, ó, gratidão por reencontrar o Renato em outra empresa e agora ter a oportunidade de ser liderada por ele, aprendendo todos os dias a ser uma profissional e principalmente uma pessoa melhor. Ai, 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 que coisa boa isso aqui. Demais. Acabei de receber um feedback ao vivo aí da Aí, ó, Giovana. feedback ao vivo aí, que coisa boa. E é importante, né, Renato? Você comentou de várias pessoas que estão conectadas com você, alguns pouco tempo, outros 10, 20 anos, etc, né? E o que importa no final, né, são os laços de união que nós vamos construindo, né, durante a nossa jornada. Então, se nós estamos realmente brilhando, né, e fazendo bem para as pessoas, os laços vão sendo criados, conectando, e laço bom conecta com outro laço bom, né? Então, isso aí é um processo infinito. Então, isso não tem preço, né? Então, nós falamos do valor lá do vencedor, do poder viver feliz, né? E outro valor importante que nós prezamos muito é o criar laços de união, e tem um outro que vale para todo mundo, para a vida toda. Pense que sempre pode acontecer uma crise, e antes da crise vir, eu me desafio para estar mais forte e poder enfrentar o próximo desafio, né? A próxima crise, né? Esse é outro grande aprendizado, né? Fantástico. Com certeza, né? Renato, por incrível que possa parecer, uma hora já acabou. Foi, né? Estou vendo aqui. Assim, ó, live boa é assim, a gente pisca, já vai embora. Ah, que coisa boa. Aqui, tive o prazer de ser liderada pelo Renato Silvério por quase toda a minha vida. Com certeza ele fez uma pessoa melhor. Escutar isso da filha é fantástico, Renato. Parabéns. Ela é um orgulho muito grande para mim. A Mayhara é uma filha amada que ficaria mais uma hora aqui, no mínimo, aqui, falando só dela aqui, sem repetir nenhuma palavra, por causa do amor e do carinho que eu tenho por ela. Coisa boa, maravilha. Tamo junto. Então, Renato, por gentileza, faça as suas considerações finais aí. Deixa uma mensagem bacana pro pessoal aí, que a gente está nesse clima, né, pessoal, e tá bem bacana. Vai lá. André, seu Yoshida, muito obrigado, né? Obrigado a todos, né, que estiveram aqui conosco nessa noite. Quero dizer para você o seguinte, não se preocupe com as notícias que tentam colocar na nossa mente que não vai dar certo, que está difícil, que a situação vai piorar. Se a gente olhar para a antropologia, né, tanto do lado humano quanto do lado espiritual, você vai descobrir que a cada tempo a humanidade ela sempre esteve numa situação difícil. Sempre aconteceu algo que fez com que a humanidade parasse, pensasse, falasse, e agora, o que a gente vai fazer? Aí Deus vinha, colocava a mão dele e falou assim, agora eu vou mostrar como que se faz. Daí tudo se resolvia. E pode ter certeza de uma coisa, todas as vezes que a dificuldade ficou impossível, assim, agora ficou impossível, agora não vai para frente de jeito nenhum, foi justamente aí que as maiores vitórias foram alcançadas, porque foi justamente aí que o ser humano descobriu 2 coisas fundamentais. A primeira,
que ele não é obra do acaso, que ele foi criado, que ele tem uma identidade única, pessoal, especial. Por ter descoberto isso, ele pôde olhar para si e falar, poxa, foi colocado dentro de mim uma força divina, uma força espiritual que me fez ser único. Eu vou vencer. Pode ter certeza. Você é vencedor. Você já é vencedor de uma batalha que já está vencida. Basta você crer. E isso é tão fundamental, isso é tão real, isso é tão palpável, verdadeiro, que Deus colocou essas duas pessoas hoje nessa noite, o seu Yoshida e o André, para poder promover exatamente essa sala, para você poder ouvir da minha boca que você pode mais, que você não é um projeto falido, você é uma pessoa que tem tudo para poder alcançar lugares que talvez você nunca imaginou, porque você tem Deus acima de você para poder dar o futuro que você merece. Muito obrigado. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Eu agradeço. O senhor Yoshida, eu sou seu fã. O senhor Gratidão, é uma pessoa Renato. fantástica, o teu coração é maravilhoso. André, eu vejo cada uma das suas postagens, tenho visto como que você tem se posicionado de uma maneira assim, tão legal, tão especial, tão direta e, ao mesmo tempo, tão pessoal. Vocês estão de parabéns e todos vocês que estiveram conosco aqui nessa live foram presenteados por terem tido contato com o seu Yoshida, com o André, e sigam-os daqui para frente, porque o trabalho deles é muito lindo, é muito sério e gratificante. Muito obrigado, Deus abençoe. Imensa gratidão, Renato, coisa linda. Estamos juntos aqui, a Vanessa, o Alex está colocando algumas mensagens, todas direcionadas para você, Renato. Fica à vontade de ler lá. Yoshida, por gentileza, considerações finais, vai lá. Renato, você disse que ia me emocionar. Estou emocionado desde o primeiro minuto da live. Gratidão, isso não tem preço. Gratidão a todos, gratidão, né, por todos que estão aqui. Tenho certeza que são pessoas do bem, que querem o bem, vão fazer o bem, e todos realmente, né, vão fazer muita diferença, né, no mundo, né? Eu e o Borgomoni, né, criamos a Winners Alliance justamente com esse intuito, que todos tenham a possibilidade de serem verdadeiros vencedores, né? Seremos uma grande aliança, e essa aliança, né, baseada no amor, né, na gratidão, né, principalmente baseada no ser maior, né, nosso Deus, que nos permite estar fazendo esse trabalho todos os dias, né, e inspirando pessoas a brilhar. Gratidão, Renato, gratidão a todos pela presença. Cada live que nós fazemos, né, é especial, mas hoje foi especialmente especial. Gratidão, Renato. Maravilha, gratidão, Yoshida, gratidão, Renato, gratidão a cada um de vocês que estão aqui fazendo dessa live um momento mais do que especial, porque se não fossem vocês aqui, não faria sentido nenhum a gente, por mais legal que seja esse bate-papo com o Renato, com o Yoshida, não faria sentido nenhum se não fosse a presença de vocês aqui, que estão dedicando aquilo que é mais precioso na nossa vida, que é o nosso tempo, né? Assim como o Renato falou lá no começo, né? A mensagem dele para vários aqui, a mensagem que a gente lançou também, tanto no LinkedIn quanto nos nossos grupos, chegou aí a vocês, porque lá dentro tem alguma coisa muito além da técnica que a gente pode estar falando aqui, tem algo muito especial, como o Renato falou, que a gente escreveu lá no coração de vocês. Então, por isso que estamos todos aqui, e nesse coração de cada um de nós, que tem aquela centelha divina, que tem aquela fagulha de Deus que habita dentro da gente, que faz toda a diferença, que faz a gente acordar mais feliz, ter a certeza de que a gente está no caminho certo, a certeza que a gente está conectado com o propósito divino, e isso faz com que a gente tenha esse prazer enorme de estar aqui, né, nesse segunda-feira à noite, aí, mais de 10 horas da noite, todo mundo aqui junto com a gente, compartilhando conhecimento, que a gente está aí cumprindo o nosso propósito, que é disseminar o conhecimento, compartilhar o conhecimento, transmitir a nossa luz, fazer com que a nossa luz chegue a mais pessoas, impactando pessoas, porque assim as pessoas também vão impactar outras pessoas, e aí a gente tem a certeza que vai poder transformar, porque quando a gente consegue impactar alguém, a gente transforma a vida de alguém. E essa vida transformada transforma a vida de outras pessoas, e assim a gente tem a certeza que consegue entregar um mundo muito melhor para a geração que vem pela frente,
muito melhor do que aquele mundo que a gente recebeu da geração anterior. Então, que Deus ilumine todos nós. A partir de agora, todos os microfones abertos, Gratidão porque o a nosso todos, aplauso gratidão, vai para cada um Silvério. de vocês. Imensa Gratidão, gratidão. Borgo, gratidão a Amanhã a gente todos. tem mais live aqui. Voltem todos, que a gente vai ter uma live fantástica. A gente vai receber o nosso amigo aqui, Ramon, e vai ser muito bacana. Então, boa noite, Boa noite, pessoal. valeu, Gratidão, tchau, gratidão. tchau.